E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e a gente vai para mais um vídeo muito legal hoje. O tema do vídeo é Os Fuzilados da CSN. O que me inspirou a gravar esse vídeo é essa canção da banda de punk rock Garotos Podres. Vou colocar para reproduzir aqui. Eu não sei se o áudio vai ficar legal. Então, eu não sei se o áudio vai ficar legal, porque a gente está começando, eu até peço desculpas. Vamos tentar melhorar aos poucos as técnicas de gravação e as técnicas do canal. Mas a qualidade da história, eu garanto a vocês que eu vou dar o meu máximo. Então, a banda Garotos Podres é uma banda de punk rock do ABC Paulista, subúrbio de São Paulo, né? Ela é liderada pelo vocalista Mal, que é formado em História. E essa música é extremamente impactante. Primeiro, pelo riff de guitarra sensacional que ela já começa, né? Já começa quebrando tudo com o riff de guitarra, mas a letra da música é extremamente impactante. Ela conta a história do ocorrido em novembro de 1988 na cidade de Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, que tem aproximadamente 250 mil habitantes e é uma das maiores cidades do estado. A CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional, é a maior indústria siderúrgica do Brasil. Produz aço, produz cimento, dentre outros derivados do minério de ferro. O minério da CSN vem do quadrilátero ferrífero, isso é só uma curiosidade. Então acontece que em novembro de 1988, os cerca de 10 mil operários da Companhia Siderúrgica estavam extremamente insatisfeitos com as condições de trabalho, com os salários, com o não reajuste dos salários, visto que eles já estavam há anos sem o reajuste salarial de acordo com a inflação. Ou seja, o poder de compra do salário deles estava extremamente defasado. Portanto, o líder sindical, Juarez Antunes, se reuniu com a diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional e fez diversas reivindicações, dentre elas a questão salarial e a questão da jornada de trabalho, porque eles estavam submetidos a jornadas de trabalho superiores a 10 horas em muitos casos. Então eles também estavam lutando a favor de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias para todos os operários, que hoje em dia é normal, mas naquela época a legislação trabalhista ainda não estava tão consolidada. Eles pediram também que os turnos de revezamento fossem de 6 horas, o que já acontece hoje em dia na legislação trabalhista. Porém, o contexto da época, de 1988, era o seguinte: a Constituição Federal acabava de ter sido promulgada e a legislação trabalhista ainda não estava consolidada. Os trabalhadores não tinham os direitos que têm hoje em dia. Então acontece que, como a diretoria negou todos os pedidos, houve uma paralisação imediata em frente à Companhia Siderúrgica Nacional e os cerca de 10 mil trabalhadores deixaram imediatamente seus postos de trabalho e fizeram um protesto pacífico em frente à empresa. Porém, a diretoria da companhia acionou a justiça e pediu que a polícia militar e as tropas do exército brasileiro fossem imediatamente dispersar os operários e a aglomeração e forçar os mesmos a voltar ao trabalho. O confronto inicialmente foi pacífico, porém as tropas utilizaram gás lacrimogêneo e violência para tentar dispersar os manifestantes, que revidaram com pedradas. Alguns disparos de fuzil foram feitos em direção à multidão e culminou na morte de 3 operários. Carlos Augusto Barroso, que morreu por uma coronhada de um soldado na cabeça. Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos, que morreu com um tiro de fuzil nas costas enquanto ele estava em meio à multidão. E o William Fernandes Leite, de 22 anos, que foi baleado no pescoço enquanto ele estava na região de Caldeiras por um tiro que supostamente partiu da diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional. A partir de então, o protesto ganhou grande notoriedade nacional, grande repercussão, saiu em diversos jornais nacionais e internacionais, foi matéria do Jornal Nacional
E o país inteiro se comoveu com as mortes. No dia seguinte, milhares de pessoas participaram do velório dos 3 assassinados na greve trabalhista. E a população de Volta Redonda resolveu dar um abraço coletivo ao longo dos 12 quilômetros de perímetros da empresa. A empresa ela é tão grande que ela tem 12 quilômetros em volta. Então milhares de pessoas da cidade de Volta Redonda se reuniram e deram um abraço simbólico na empresa. Devido à pressão popular e da mídia exercida, o governo de José Sarney começou a pensar em ceder às exigências dos trabalhadores. Porque a empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional naquela época, era uma companhia estatal, ela era totalmente controlada pelo governo federal. Então o ministro de Minas e Energia da época, ele se reuniu junto com os diretores da indústria siderúrgica e os líderes sindicais. E chegaram a um acordo que 5 dias após culminou com o término da greve. Porém, nem todas as reivindicações foram atendidas. O saldo total foram de mais de 100 operários feridos, alguns deles em estado grave, bem como alguns militares que receberam pedradas, com ferimentos leves. Então, ficou os seguintes ensinamentos. A população brasileira passou a dar mais ouvido e mais voz aos líderes sindicais, que naquela época sofriam muitas perseguições. E a repercussão nacional foi tremenda. E daí saiu um grande movimento ao longo do Brasil de protestos e de reivindicações dos trabalhadores e operários que não tinham boas condições salariais e no ambiente de trabalho. Muito bem. O senhor Juarez Antunes, que foi o líder sindical, no ano seguinte, 1989, se candidatou para prefeito da cidade de Volta Redonda. Ele ganhou as eleições. Ele foi eleito e 2 meses após a tomada de posse, ele morreu num misterioso acidente de carro, que até hoje não tem uma explicação conclusiva. A perícia ela determinou que foi realmente um acidente, mas não foi conclusivo quanto às causas do acidente. E até hoje existe grande contestação entre os historiadores brasileiros, se realmente a morte dele foi ou não um acidente. 1 mês após a morte de Juarez, com a grande repercussão, maior ainda do que já estava com a morte dos operários, foi inaugurado um monumento em frente à Companhia Siderúrgica Nacional. Esse monumento ele foi projetado por ninguém menos que Oscar Niemeyer. No dia da inauguração, milhares de pessoas foram presenciar o evento. Porém, no dia seguinte, durante a madrugada, uma grande explosão acordou a cidade de Volta Redonda. O monumento acabara de ser demolido por uma bomba e estava em pedaços. A explosão foi tão forte que quebrou vários vidros da Companhia Siderúrgica Nacional e de diversos prédios ao longo da cidade. Não se sabe quem foram os autores da explosão, porém acredita-se que foram radicalistas, direitistas que explodiram o monumento. No dia seguinte, Oscar Niemeyer veio a público e disse em rede nacional que não queria que o monumento fosse restaurado, pois o monumento explodido representava ainda mais a repressão sofrida pelo movimento trabalhista no Brasil. Então essa foi a história, é uma história extremamente chocante, eu gosto muito dessa história. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu não sabia desse ocorrido. Inclusive, a população, esse evento ele meio que caiu no esquecimento da população brasileira. A própria cidade de Volta Redonda estima-se que 27% da população, hoje em dia, 2020, nunca ouviu falar dos fuzilados da CSN. E o monumento que foi detonada a bomba encontra-se até hoje em frente à Companhia Siderúrgica Nacional, totalmente destruído pela explosão. E anualmente, os líderes sindicais e funcionários da CSN se reúnem no mês de novembro em frente ao monumento para homenagear os três
fuzilados da CSN. Como conclusão do vídeo, eu quero deixar o seguinte: os trabalhadores no Brasil sempre foram tratados como segundo plano, tanto pela empresa como pelos dirigentes das grandes corporações. A luta trabalhista, ela sempre foi marcada por suor, sangue e muita luta. Nunca foi fácil a conquista trabalhista no Brasil. E hoje em dia, a tendência nacional é de retirada de direitos que foram duramente conquistados ao longo da história. Então, fica para vocês a reflexão. Esse vídeo ele é dedicado a todos os trabalhadores brasileiros. Eu peço que, se você gostou do vídeo, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.